Olá, alunos! Eu sou a professora Marcela, estamos aqui novamente para continuar falando sobre desenvolvimento sustentável. No vídeo passado, eu falei para vocês um pouquinho da Agenda 21 e aqui nós vamos dar continuidade a esse assunto, tá? Eu sei que às vezes você pode olhar e falar assim, nossa, prof, tá? Tem bastante coisa no slide, mas por que eu fiz isso? Tá? Eu peguei aqui do seu material, tá? Porque às vezes tem um aluno que ele não olha a apostila física, ele só assiste o slide. Tá? Então aqui nesse vídeo você pode fazer o que? Você pode parar, você pode aproximar, pode fazer anotação, tá? Então assim, é claro que tem aqueles alunos exemplares que assistem às aulas, né, as videoaulas, mas também consultam a apostila física, tá? Mas, por via das dúvidas, a prof colocou aí, tá? Para isso. Bem, a Agenda 21, como eu falei para vocês, ele era um documento que internacional e ele foi criado a partir do evento, importantíssimo aí, do meio ambiente, que foi a Rio 92, tá? Então aqui isso também originou o quê? Isso no Brasil, tá? Que foi o país o que sede desse evento. O que que originou? O Brasil também fez o quê? A Agenda 21 brasileira, tá? Olha que coisa legal. Olha que ganho, né? Que veio desse evento e veio daí do evento da Rio 92, tá? Ao Brasil, o processo de construção da Agenda 21 incluiu o quê? Um amplo diagnóstico que mobilizou todos os segmentos interessados em torno dos debates públicos nos 26 estados, tá? Então, no Brasil, nós temos aqui 26 estados e mais o Distrito Federal. Bem, e discussão e pensamento em pelo menos 40 mil pessoas. Então, o que que acontece? Isso aqui não saiu do nada, né? Você tem um diagnóstico muito grande, muito preciso, como eu já falei para vocês, né? Então, quer dizer, o Brasil sentiu a necessidade de, além de termos aí essa Agenda 21 internacional, o Brasil sentiu a necessidade de fazer a sua própria Agenda 21. Tá? Que aqui foi batizada Agenda 21 brasileira, tá? Representando vários setores do governo. Então, o que quer dizer? O Brasil, para montar esse documento, ele consultou 40 mil pessoas, tá? De vários setores aqui, ó, do governo e também, é claro, da sociedade civil, tá? Todo esse movimento produziu a Agenda 21 brasileira, tá aqui, que está organizada em 7 temas principais, tá? Poxa, o que que tem aí nessa agenda, né, prof? Agricultura sustentável. Por que esse é o foco, né? A questão da agricultura. Como eu falei para você, o Brasil, ele é um país produtor, tá? Ele exporta muito. Então, isso, tá? É um dos que? É o carro-chefe, se não, o ponto principal aí da questão brasileira, tá? Agricultura sustentável. Cidades sustentável, por quê? Porque nós precisamos, né, nas cidades, o quê? Implementação de projetos que fomentem o quê? Desenvolvimento sustentável. Lembra que eu falei para vocês em um dos vídeos aqui, a questão das 7 cidades mais sustentáveis do mundo? E eu falei também aqui da questão do Brasil, da questão de Curitiba, né, que 70% da população utiliza o transporte público. Para isso acontecer, para eu deixar o meu carro em carro, até mesmo optar por não ter carro, né? Eu preciso de um transporte público de qualidade e com preço justo. Então vocês percebem, não é só falar para a população assim, deixem o carro em casa, vamos fazer um rodízio, igual existe na cidade de São Paulo. Vamos fazer um rodízio, população, que a partir de agora, segunda, quarta e sexta andarão os carros tais, e terça, quinta e sábado andarão os restantes dos carros tal. Sem você dar esse respaldo, mas tá, eu não vou usar o meu carro, mas eu vou usar qual tipo de transporte? Eu vou para a fila do metrô, eu vou para a fila do trem, eu vou para a fila do ônibus, tá? Quanto tempo demora esse trajeto? É um transporte tranquilo? Eu entro, não é cheio, eu sento, fico de boa? Não, então tudo isso precisa ser visto. Por exemplo, né, você tem, claro, tem lugares que você pega um ônibus a cada 5 minutos, isso acontece. Você tem uma rotatividade muito grande. Em compensação, tem cidades interiores aí que você demora 40 minutos para pegar um ônibus. Então, isso por isso que eu tô falando para vocês, são as especificidades de cada município do Brasil, tá? Por isso que as políticas públicas, elas são o quê? Federais, elas são estaduais e elas são municipais, porque cada município, cada estado, ele tem a sua peculiaridade,
tá? Que precisa ser considerada na hora da elaboração de uma política pública. Bem, que mais? Infraestrutura e integração regional, tá? Gestão dos recursos naturais. Tem alguns estados, claro, que ele tem essa gestão bem estruturada, que ele tem um departamento, né, de meio ambiente consolidado. Mas, porém, tem lugares no Brasil que não, que ele tem esse departamento incorporado a outro, tá? Que são cidades menores, tá? Então, para você aí ver com essa relação da gestão dos recursos naturais, você imagina a fiscalização, né? Quando o efetivo ele é menor, quando o espaço dado ele é menor, né? E às vezes licenças ambientais, que você também vai ver isso, aonde é que eu vou conseguir? Então, na hora que você precisar de uma licença ambiental, aí você vai ver a estrutura dos órgãos estaduais ou municipais voltados ao meio ambiente, tá? Que variam muito no Brasil. Redução da desigualdade social, que é um dos focos aí, junto com a pobreza. Ciência e tecnologia. A tecnologia, ela é imprescindível na questão do desenvolvimento sustentável, tá? Principalmente essa troca, tá? Essa cooperação internacional, tá? Então, não adianta, por exemplo, você tentar implementar algo que você precisa de conhecimento tecnológico, até investimento, tá? E parcerias, tá? Se você não tem aqui um departamento estruturado. Então, por isso que eu lembro que eu falei para vocês darem uma olhada no site do Itamaraty, para vocês verem um tanto de organização e instituição estrangeira que nós temos com parceria aqui no Brasil. Tá? Por quê? Porque isso é troca de conhecimento, isso é muito importante. Lembra que eu falei para você? Isso deu um boom através do quê? Da globalização, tá? Porque sem tecnologia ou até mesmo isolado, o país não consegue nada, ele não avança, tá? O resultado desta obra encontra-se nos 2 volumes da revista Agenda 21, tá? Então você pode pesquisar, pode ir atrás para ver como que se dá, como que é, o que está escrito nessa Agenda 21 brasileira, ok? Bem, aqui ó, eu achei o máximo essa figurinha, tá? Demais. Porque ó, se você for avaliar, né, você tem aqui a questão da igualdade. Todos eles têm o mesmo tamanho de caixote, ó, todos eles, tá? E aqui a estrelinha, só que só um alcança. Por quê? Porque cada um tem a sua necessidade. Cada um precisa de algo de uma maneira. Aqui está a questão da justiça, eu achei muito legal. Então, o que acontece? Inverteu os caixotinhos aqui conforme a necessidade de cada um. Hashtag fica a dica para a questão de análise, né? Bem, é um grande desafio, pois embora hoje haja, claro, um consenso de que é impossível alcançar as soluções ambientais. Muita gente pode olhar e falar assim, nossa professora, tudo isso que você está falando é utópico, tá? Mas não tem outra alternativa, não tem outra saída a não ser realmente corrigir esse trajeto, como nós já falamos aqui, tá? É utópico, é extremo. Claro, você tem sim, claro, algumas organizações ou até mesmo pessoas da sociedade civil que são extremas, que aderiram aí a vidas extremas, né? Às vezes sem tecnologia, sem eletricidade até, com relação à comida, né? Novos hábitos alimentares, claro, né? Mas as pessoas são livres. Mas eu digo para você o seguinte, tudo isso está sendo feito para realmente o país não chegar num extremo, de que aí não pode mesmo, tá? Por exemplo, né, agora na seca, em alguns estados nós tivemos o quê? O corte d'água. Não foi que, realmente não está chovendo, não tem água, tá certo, mas a empresa de abastecimento, ela decidiu por você, que ela fez um calendário e ela decidiu quais bairros ela ia privar da água, tá? Então isso é o extremo, né? Você chegar, por exemplo, ficar 24 horas sem abastecimento d'água. Hoje, segunda-feira, são bairros da região norte, terça-feira são bairros da região sul, quarta-feira são bairros da região leste e oeste, e assim vai. Então, isso realmente é uma situação que extrema, isso é o extremo, tá? Então, tudo isso com relação ao desenvolvimento sustentável, tudo isso é para que o trajeto seja refeito e que não chegamos ao ponto de
ao extremo, né? Que realmente não, agora não pode mais, né? É igual a pessoa, eu costumo falar assim, que é igual a pessoa que é pré-diabético, né? Ele está sendo avisado que ele é pré-diabético. Olha, não coma, não coma, não coma. Mas então aí chega um ponto que ele não muda esse trajeto dele, aí chega um momento na vida dele que ele não pode comer doce algum mais. Então isso realmente é o extremo, né? Bem, neste sentido, é preciso somar esforços para traduzir sustentabilidade nos vários níveis que o condicionam sem perder sua unidade. Então, o que acontece? Como eu falei para vocês, né? A questão de somar esforços, tá? É realmente a conscientização. Porque não adianta nada, por exemplo, né? Eu falar aqui sobre sustentabilidade e passar 30 minutos no banho. Né? É incoerente, né? Por exemplo, eu saber dos conceitos da sustentabilidade, eu saber da questão dos 3 R's e não separar a embalagem reciclável do meu lixo orgânico, né? Jogar o óleo de fritura na pia. Então, assim, são pequenas coisas que você muda na sua casa. Não é mesmo? Então você já sabe, você estudando, você abre o seu leque, você já sabe que o óleo na pia, ele vai contaminar, né? Então o que você faz? Você separa esse óleo e entrega num posto de recolhimento de óleo de cozinha, não é mesmo? Então você imagina se todo mundo conseguisse fazer isso, né? Bem, a Agenda 21 é composta por 3 ações essenciais. Promover a internalização dos princípios e estratégias na concepção e implementação das políticas públicas nacionais e locais por meio de estratégias, planejamento descentralizado e participativo. O que é na verdade, uma implementação de estratégia descentralizada e participativa? O que é isso? Através, por exemplo... você não tem apenas, por exemplo, no município, né? Você não tem apenas um comando, uma voz de comando e uma voz estruturada apenas, ou burocrática, né? Então você tem uma certa liberdade dentro do município de fomentar ou de participar até mesmo dos conselhos, né, do seu município, de votação. Você, enquanto civil, você pode se preocupar e votar, tá? Nos projetos de lei. Tem lá a data, você vai na Câmara Municipal e você vê lá a data dos conselhos que serão votados, as políticas e tudo mais, as portarias, os projetos, você pode participar. Mas acontece que realmente essa questão política no Brasil, né, ela é pouco fomentada dentro das instituições escolares. Mas o que acontece? A política, sim, ela é acessível à população civil. Mas acontece que a população civil às vezes desconhece esse caminho, tá? Essa estrutura, ok? Bem, aqui eu gostei muito, tá? Dessa figurinha, todas as figurinhas eu acho que fixa bem, tá? Então, o que a gente tem que, antes da gente falar aqui do próximo tema, que é a Agenda 30, a gente tem que lembrar do quê? Da Agenda 21, da onde ela veio, o que ela fomenta. Ela é um documento que foi assinado pelos países, tal. E aí, depois disso, o que surgiu também, quais foram as consequências na sociedade moderna que isso deixou, o legado disso, tá? Que ainda está em construção. E aí também agora, por último, a gente sabe que a Agenda 21 internacional, ela originou o quê? A Agenda 21 brasileira, ok? Bem, a próxima aula nós vamos falar exclusivamente da Agenda 30, que eu lembro que eu já falei para vocês o quê? Que ela foi formalizada em 2015, depois aí do debate do Fórum do Rio+20, que foi em 2012, e nós estamos caminhando ainda para ela até 2030, ok? Muito obrigada, até a próxima, bons estudos!